Fala pessoal, meu nome é Rafael e hoje nós estamos em mais um Amigo de Jesus, Amigo Jesus Drops, né? Eu erro o nome do meu próprio programa. E hoje a gente vai falar sobre não seja burro, mas pense. Roda a vinheta. Infelizmente, nós somos ensinados a tomar decisões não baseado numa forma de pensar, não baseado no raciocínio, mas baseado naquilo que nós estamos sentindo. Repare para você ver por um exemplo nas produções que nós temos, como por um exemplo uma série, uma novela, um filme, uma história em quadrinho. Geralmente o que o pessoal coloca como ponto-chave para a gente decidir alguma coisa séria, para a gente conseguir viver a vida? Eles falam assim: decida de acordo com o seu coração. Ou então eles falam assim: aquilo que você está sentindo, tome essa decisão. Principalmente às vezes, né, quando é filme de romance, ou então uma novela que fala muito sobre amor. Aí é tudo baseado na questão do sentimento, daquilo que o coração está sentindo. E infelizmente a gente traz isso para o meio cristão também. Por exemplo, muitas vezes a gente avalia se um culto foi bom ou não, se a gente sentiu coisas boas no culto, que se nós tivemos sentimentos bacanas, bons, né, ao longo do culto. Mas e se isso não acontece? Geralmente quando você está conversando com uma pessoa, você pergunta assim: mano, como é que você achou? O que você achou do culto? Você achou que o culto foi bom e tudo mais? A pessoa fala: o culto foi muito bom porque eu senti muitas coisas boas no culto, não é verdade? E aí você vai vendo, aí muitas vezes a pessoa ou a gente mesmo, né, acha um culto bacana quando tem aquela música que toca e que a gente gosta, ou então quando é aquele pregador que a gente gosta também e que mexe com as nossas emoções. Mas e se um culto, às vezes, ele for tocado, às vezes, um louvor simples, com músicas da harpa, às vezes uma pregação sendo lida? Será que a gente vai sentir a mesma coisa? Será que a gente vai falar que o culto ele é abençoado? E dá uma pausa. Toda vez que eu estou gravando vídeo, o vizinho ele liga música. E acabou de ligar a música agora. Mas vambora que eu não vou perder o conteúdo desse vídeo. Voltando. Mas a gente acaba trazendo isso e muitas coisas que a gente acaba decidindo na nossa vida é através da emoção. Mas só que tem uma palavra muito interessante que Paulo nos dá lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 17, que ele fala o seguinte: não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade de Deus. Eu acho muito interessante esse versículo, que Paulo ele chega pra gente e fala o seguinte: olha gente, não ajam de forma impensada. O que ele está falando com a gente? Olha gente, quando vocês forem tomar uma atitude, quando vocês forem agir, pensem. E aí o mais interessante é como o versículo continua, que ele fala o seguinte: mas procurem entender a vontade de Deus. Então se ele fala para a gente pensar, e não agir de forma impensada, mas compreender a vontade de Deus, então quando você repara isso nesse versículo, você chega à conclusão que nós vamos compreender a vontade de Deus através do pensamento. Diferente do que a gente pensa, a nossa fé, ela não é uma fé que briga com a razão. Ela não é uma fé irracional, pelo contrário, ela é uma fé racional. Deixa eu provar para vocês lá em Romanos 12, no capítulo 1, o próprio Paulo diz para a gente: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Repara que ele fala que é o culto racional, um culto pensado. Ele não fala um culto irracional. E eu acho muito engraçado que muitas vezes quando a gente vai definir fé, a gente fala assim: não, porque a fé ela é algo irracional, é algo que a gente não vai entender através do nosso pensamento. Ou então muitas vezes eu já vi muita gente falar assim: não, porque você não precisa pensar, Deus vai te dar uma direção. E aí às vezes a gente leva essa direção por uma questão muito mística e tudo mais, que Deus vai falar comigo, vai aparecer um anjo do céu aqui, vai falar comigo aquilo que eu devo fazer.
Mas aí quando você olha a Bíblia fala pra gente, não age de forma pensada, mas procura entender a vontade de Deus. Ou seja, o que a Bíblia está falando é que nós vamos entender a vontade de Deus através do raciocínio, através do nosso pensamento. E para a gente pensar conforme a palavra de Deus, a gente tem que aprender da palavra de Deus. Se você se alimenta diariamente da palavra de Deus, se você lê a Bíblia, se você ora, se você estuda a palavra de Deus, você vai conseguir pensar conforme aquilo que a palavra de Deus diz e através disso compreender a vontade de Deus. Por isso que a minha mensagem hoje é o seguinte: não seja burro. É óbvio que é para chamar a atenção esse texto, mas não seja burro, né? Pense conforme a palavra de Deus e tome suas decisões baseado naquilo que a palavra de Deus diz. Beleza? Então, gente, essa é a minha mensagem de hoje do Amigo Jesus Drops. Curtam as nossas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui, né? Aparece aí, rede social. Tem um outro canal nosso também, que é o Comics Review, que é só sobre a questão de quadrinhos, cultura pop, vai estar passando aqui no card. Passa aqui no card. E que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo e essas coisas todas que o YouTube aí faz, que a gente esquece na hora de gravar o vídeo. É nóis.